E aí, pessoal, tranquilo? Bom, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais detalhes sobre a lei de Wien e vamos acompanhar esse videozinho que está bastante didático, né, sobre exatamente essa medição de temperatura das estrelas e vamos assistir então aí para ver o que ele fala. Alguma vez você já se perguntou como é que os cientistas conseguem descobrir a temperatura das estrelas e dos planetas? Isso é possível através da lei do deslocamento de Wien, que é dada por lambda igual a b sobre t, onde lambda corresponde ao comprimento de onda onde se situa a máxima emissão de radiação de um corpo negro. B é a constante de Wien, que vale 2,8977685 vezes 10 elevado a menos 3 metro vezes Kelvin. E T é a temperatura que é dada em Kelvin. A coisa funciona mais ou menos da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui um corpo que ele está emitindo radiação e eu vou representar isso aqui de forma gráfica. Então, eu tenho aqui o eixo vertical, onde eu vou colocar a intensidade, e o eixo horizontal eu vou colocar o comprimento de onda. Para uma determinada temperatura T, a experiência mostra que o gráfico ele vai ter mais ou menos essa característica aqui. O que esse gráfico aqui mostra para a gente? Ele informa que neste ponto aqui do gráfico eu tenho a máxima emissão de radiação. E existe um comprimento de onda referente a esse ponto, que eu vou chamar aqui de lambda máximo. É esse valor que eu utilizo aqui na lei de Wien para descobrir o valor da temperatura. Vejamos um exemplo de aplicação. Vamos tentar calcular a temperatura de uma estrela muito importante para a gente, que é o Sol. Aqui eu tenho um gráfico que vai mostrar a intensidade da radiação emitida para diversos comprimentos de onda. E aí, através dessa informação, a gente vai poder descobrir qual é a temperatura do Sol. Como é que a gente faz isso? A gente aplica a lei de Wien, né? Então, resolução, nós temos que o comprimento de onda de máxima emissão é igual à constante de Wien dividido pela temperatura. Se nós queremos descobrir quem é a temperatura, eu vou isolar aqui, ó, T vai ser igual a B sobre comprimento de onda de máxima emissão. Este cara nós conhecemos, falta descobrir quem é esse. E essa informação a gente extrai desse gráfico. Observe que a máxima radiação emitida acontece para este comprimento de onda, da ordem aqui de 500 nanômetros. Então, vou colocar essa informação, lambda máximo, vai ser igual a 500 vezes 10 elevado a menos 9, que é o nanômetros. Agora, veja bem, o Sol ele emite radiação em diversos comprimentos de onda, visível, infravermelho, ultravioleta, mas a máxima emissão ocorre para este comprimento de onda aqui, tá bom? Por isso que a gente utiliza ele. Vou substituir esses valores nessa expressão para finalizar o problema. Eu tenho que a temperatura vai ser igual a B. Quem é B? B é a constante de Wien. Nós vamos arredondar para 2,9 vezes 10 a menos 3. Então, 2,9 vezes 10 a menos 3, dividido por lambda máximo, que é 500 vezes 10 elevado a menos 9. Na hora que você fizer essa conta, você vai ver que isso aqui vai dar 5.800 Kelvin. E este daqui é de fato um valor muito próximo da temperatura do Sol. Mas ainda nessa temática, vamos lembrar por que o nome é Lei do Deslocamento de Wien. Wien ele fez um estudo entre temperatura, energia e frequência, e consequentemente comprimento de onda, né? Da seguinte maneira, se eu tenho aqui um corpo que ele está aumentando a temperatura, então ele tem mais energia. Logo, quando a temperatura aumenta, a energia também aumenta. Só que nós sabemos que energia é proporcional à frequência. Sendo assim, se a energia aumenta, a frequência também aumenta. Mas, quando a frequência aumenta, o comprimento de onda tende a diminuir. E é exatamente isso que acontece. Então, digamos que eu tenho aqui um gráfico que vai representar um corpo que está a uma temperatura T1, e o comprimento de onda de máxima emissão desse corpo é este daqui, ó, lambda máximo. Pois bem, digamos agora que eu quero representar um corpo que está a uma temperatura T2, sendo que T2 é maior do que T1. O que vai acontecer com o comprimento de onda 2? Veja bem,
Quando a temperatura aumenta, o comprimento de onda ele tende a diminuir. Logo, o comprimento de onda de 2 deve ser menor do que este comprimento de onda de T1, que é o lambda máximo. Haverá um deslocamento para a esquerda aqui do comprimento de onda. Esse daqui é o lambda 2. E o nosso gráfico vai ter mais ou menos essa característica. Eu tenho um ponto de máximo aqui e eu vou ter o deslocamento para a esquerda desse pico. Se eu quiser desenhar agora um gráfico que está a uma temperatura T3, onde T3 é maior do que T2 e que é maior do que T1, consequentemente o comprimento de onda de 3 vai ser o menor de todos. O gráfico vai ter essa característica aqui. E este vai ser o comprimento de onda de máxima emissão desse terceiro gráfico, lambda 3. Quanto menor for o comprimento de onda, maior vai ser a temperatura. Agora vamos olhar para o espectro eletromagnético. Está ele bem aqui. Eu tenho que os menores comprimentos de onda correspondem à cor azul. E o maior comprimento de onda vai para o vermelho. Ou seja, quando a gente olha lá para o céu e vê uma estrela vermelhinha, a gente acha que ela é mais quente do que uma estrela que é azulzinha. E é exatamente o contrário, né? Quanto menor for este comprimento de onda, maior vai ser a temperatura. Então, essa estrela aqui ela é bem mais quente do que essa daqui. E a gente pode ver exatamente esse resultado nessa simulação. Aqui eu tenho a radiação emitida pelo Sol. Observe que a temperatura do Sol é de 5.800 Kelvin. E se eu diminuir a temperatura, nós podemos perceber que o pico de deslocamento dessa curva ele se direciona para a direita, próximo ali do espectro do infravermelho. Observe. Agora, se eu aumento a temperatura, o deslocamento do pico da onda ela vai ali na direção do ultravioleta. Eu vou até diminuir o zoom aqui para que a gente possa verificar melhor. Observe, vou aumentar a temperatura e o pico está indo em direção ao ultravioleta. Aqui eu já estou com mais de 8.000 kelvins. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Bom, é isso também, pessoal. Valeu, até mais aí. Tchau, tchau. Haverá um deslocamento para a esquerda